Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em Zacarias, capítulo de número 4, verso de número 6. A palavra de Deus diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema força e violência. Perceba você que o anjo do Senhor vai então falar e revelar a Zacarias a respeito da obra feita pelo Espírito Santo, mostrando-lhe, dando-lhe discernimento para entender que não deveria ser pela força humana, pela postura humana, pelas ações do ser humano, que determinadas vitórias aconteceriam na vida do povo de Israel, e bem como, assim, na minha vida, na sua vida, na vida da sociedade como um todo. Israel esteve cativo durante 70 anos na terra da Babilônia, e esse povo agora é restaurado. O Senhor Deus lhes dá agora uma nova oportunidade. Nós podemos observar que Zorobabel, então, era o príncipe que estava regendo esse povo. E o Senhor Deus, então, está mostrando a Zacarias essa revelação para que eles pudessem, dessa forma, entender que tudo o que estava acontecendo não era mérito humano, mas a ação do Espírito Santo de Deus. E para que eu e você possamos entender o que é essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos observar isso de uma forma muito clara, utilizando para tal o texto que está em Juízes, capítulo de número 7, dos versos de número 2 a 7, quando eu e você podemos observar, então, a experiência vivida por Gideão. Deus vai nos mostrar que muitas vezes na vida, eu e você, podemos ter êxito em tudo que Deus pretende fazer, pretende operar, não porque eu e você tenhamos capacidade, tenhamos todos os requisitos necessários, mas porque Deus quer operar, porque Deus quer fazer. Então, notemos o que a palavra de Deus vai nos falar. A palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou após os ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faz-os descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, aquele que eu lhe disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez o Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porá à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber, também porás à parte. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire cada um para o seu lugar. Note você nesse relato, que é muito interessante o que Deus vai fazer. Deus vai mostrar a Gideão, dando liberdade, para que aquelas pessoas que têm medo, essas estivessem retirando-se. Então, note você que de um exército de 30.000 pessoas, 22.000 ficaram. Então, melhor dizendo, 32.000. 22.000 retiraram-se, ficando apenas 10.000. Parece assustador. Quando, então, ele fica apenas com 10.000 para um enfrentamento de um exército inimigo que, com certeza, era muito maior do que esse exército de 32.000 homens, mas 22.000 voltam e ficam apenas 10.000. E esses 10.000 ainda são insuficientes. E é interessante que o que é a matemática de Deus nas nossas vidas. Deus ainda olhou para aquele exército de 10.000 e foi falar naquele momento, então, a Gideão, ainda tem muita gente, Gideão. Você ainda vai fazer uma prova. Você ainda vai levar esse povo até um rio e ali os provará. E naquele momento, então, imagine como estava a cabeça de Gideão. E ele, ao fazer descer esse povo ali, ele vai observar a atitude dessas pessoas. Haviam aqueles que levariam a mão à boca com um punhado de água. E esses seriam aqueles que estariam aprovados.
muitas vezes na vida, a questão de ser aprovado em algo, ela depende dos detalhes, depende da postura, depende das atitudes, depende se você é alguém que sabe se colocar numa postura de vigilância, numa postura de atenção a detalhes. E perceba você, que se você abaixa então a sua cabeça, você está desatento àquilo, aos perigos iminentes que podem lhe acontecer, você não está preparado para as batalhas, para os desafios da vida. 9.700 pessoas se mostraram despreparadas, ao passo que apenas 300 se mostraram atentos, não abaixaram a sua fronte, trouxeram a mão até a sua boca, ao invés de levar a boca até aonde estavam as águas. E nós então podemos observar que é justamente os detalhes que vão fazer a diferença, é fazer uso das armas certas. E nós vamos observar então que quando não se usa força nem violência, mas quando se permite ser dirigido pelo Espírito Santo, o sucesso é certo. E isso fez Jesus Cristo no deserto. Nós podemos observar esse relato em Mateus capítulo 4, dos versos 1 a 11, quando o Senhor Jesus então teve um enfrentamento com o diabo. E nós podemos observar que o Senhor Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Jesus teve fome, e a primeira coisa que o diabo vai lhe oferecer é pão, mas Jesus vai lhe responder através da palavra, através da condução do Espírito Santo em sua vida, dizendo-lhe que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como se isso fosse pouco, então o diabo o leva à cidade santa, o coloca sobre o pináculo do templo, um dos lugares mais altos que se possa imaginar. E ele vai desafiar Jesus a se jogar daquele local muito alto, e ele vai fazer uso da própria Escritura, dizendo-lhe que está escrito que dará as ordens a teu respeito, para que te guarde e não tropece em pedra alguma. Você vai observar que, embora o diabo seja conhecedor da palavra de Deus, Jesus vai lhe dizer que está escrito também que não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo não desiste. O inimigo das nossas vidas não desiste, os desafios não desistirão de mim, de você. E é nesse momento que Jesus também vai dizer, então, para que não tentasse o Senhor seu Deus. Mas ele, então, vai levar-lhe a um lugar muito alto, vai oferecer tudo para Jesus, todas as glórias, todos os reinos. E muitas vezes eu e você seremos desafiados a isso também, a nossa postura diante das propostas que nos são feitas. E é diante disso que nós temos que observar qual foi a postura de Jesus. E ele, naquele momento, então, diante de tudo aquilo que é mostrado, ele vai propor para Jesus, se prostrado me adorares. E Jesus vai dizer, retira-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele darás cultos. Então nós podemos observar que quando eu e você não vamos fazer uso da força nem da violência, mas das armas que Deus nos dá, certamente nós teremos sucesso. Quando eu e você aprendemos a depender mais de Deus do que de nós mesmos, com certeza, todo desafio que surgir diante de mim e de você, nós poderemos ter sucesso, poderemos ter vitória. Que eu e você possamos ser inspirados, que eu e você possamos entender que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas que nós podemos ter êxito e podemos ter sucesso em todos os nossos desafios.